Portugal vai passar do estado de emergência para a situação de calamidade pública já a partir de domingo. A primeira e maior diferença entre o estado de emergência e a situação de calamidade tem a ver com o órgão de soberania que pode decretá-lo. Se o estado de emergência é da competência do Presidente, a situação de calamidade é decretada pelo Governo através de um despacho do Conselho de Ministros que menciona expressamente o âmbito temporal e territorial. Na prática, o Governo tem, neste caso, mais poderes e menos fiscalização da sua atuação. Outra diferença prende-se com o papel das Forças Armadas. No estado de emergência estão em prontidão, em situação de calamidade. São as forças da Proteção Civil que têm responsabilidades pelas operações. Quanto à suspensão de alguns direitos, também existe na situação de calamidade pública. A lei diz que podem ser fixados limites à circulação ou obrigação de permanência em determinadas áreas por razões de segurança. Podem mesmo ser fixadas cercas sanitárias ou de segurança. O que muda de facto é a reposição de alguns direitos suspensos até agora, o direito à resistência, o direito à greve e outras limitações aos direitos dos trabalhadores. O Primeiro-Ministro considera que existe consenso para levantar restrições a partir do próximo mês, mas a decisão de renovar ou não o estado de emergência a partir de 2 de maio é do Presidente da República, que ainda esta terça-feira vai ouvir novamente os peritos de saúde pública. Seja como for, se acabar o estado de emergência, não é o regresso à normalidade. Podemos, neste momento, descer nível, sendo que há uma coisa que já todos os portugueses creio que têm consciência, é que a normalidade plena da nossa vida só voltará a existir quando houver vacina. Temos que viver permanentemente em estado de exceção constitucional. Ao estado de emergência pode seguir-se a situação de calamidade. É também um regime de exceção, mas é decretado pelo Governo e não pelo Presidente da República. Na prática, a Proteção Civil fica com a responsabilidade de todas as operações, mas as restrições atuais podem ser quase todas mantidas, desde logo as restrições à circulação ou o confinamento, tal como a imposição de cercos sanitários e a possibilidade de requisitar bens ou propriedade privada. Os cidadãos recuperam alguns direitos suspensos, como o direito à resistência, à greve e outros direitos laborais. A situação de calamidade não tem de ser revista de 15 em 15 dias, mas o Primeiro-Ministro quer manter esse princípio. Para não corrermos riscos, é que nós iremos adotar medidas de desconfinamento de 15 em 15 dias, para tomar uma medida, medir o seu impacto, fazer a avaliação e ver se estamos em condições de dar o passo seguinte. Ou não. Se as coisas começarem a correr mal, nós temos que dar um passo atrás. Fica ainda um alerta à medida que a atividade económica reabrir, para além das imposições sanitárias para cada setor, cada um tem de ser disciplinado e proteger-se a si e aos outros, pois quanto maior for o desconfinamento, maior será o risco de contágio. Miguel, afinal, o que vai mudar do estado de emergência para a situação de calamidade? Bom, primeiro que tudo, muda o enquadramento jurídico, não é? Porque o estado de emergência permite coisas que a situação de calamidade não permite. Desde logo, a situação de calamidade é despolutada por um acontecimento e, portanto, é limitada no tempo e é limitado o seu âmbito geograficamente. Pomos como exemplo os incêndios de 2017. Na região onde os incêndios estavam a decorrer, podia-se decretar o estado de calamidade, nomeadamente cortando estradas, cortando a circulação, etc. Isso tinha como limite de tempo o tempo que fosse necessário para combater os incêndios. Não poderia abranger todo o território nacional. Tinha uma situação geográfica específica. Exatamente, pronto, essa é a primeira coisa. Portanto, as limitações são muito menos do que no estado de emergência. De tal maneira que, se a ideia é manter o confinamento das pessoas, eu penso que teria sido melhor, ou seria melhor, manter o estado de emergência, uma vez que ele é definido à la carte. E, portanto, pode ter mais medidas ou menos medidas. Pode ser mais graduado ou menos graduado. Mas
Não sei Está tudo encaminhado para o fim do estado de emergência. Não sei se é o nome estado de emergência que assusta as pessoas. A situação de calamidade pública, pelos vistos, não assusta tanto e, portanto, vamos para aí. E, de facto, aí os poderes do Governo são muito mais limitados. Há muito menos coisas que ele pode fazer. Mas, obrigado, mas regressando um pouco atrás... E, nomeadamente, deixa-me só dizer, eu não sei com que poder é que a polícia vai poder mandar os cidadãos para casa. Porque não tem o poder para o fazer, não tem o poder legal para o fazer. Por exemplo, não pode proibir a circulação entre concelhos, como nós vamos ter agora no feriado do 1º de maio. Não pode fazer isso. Sim. Portanto, quando a polícia interpelar um cidadão e lhe disser o senhor vá para casa, ele pode desobedecer tranquilamente, porque a ordem é ilegal. E, portanto, há um direito de resistir a ordens ilegais. E ele não pode ser processado por isso. Mas faria mais sentido para ti um desconfinamento sustentado por um estado de emergência? Eu não estou a dizer se faz sentido ou não continuarmos confinados. Agora, se a ideia é continuarmos confinados, mais vale um estado de emergência que se vá adaptando semana a semana, gradualmente, àquilo que é a intenção do Governo. Mas a ideia não é começarmos a ser desconfinados? É. Mas se a ideia é começarmos a ser desconfinados, não faz sentido nenhum a situação de calamidade pública. Não sei para que é que serve. Mais vale acabar com o estado de emergência, pura e simplesmente. E dar só conselhos às pessoas. Porque para mim, o efeito jurídico da situação de calamidade pública não se aplica a este caso. Não se aplica a um caso de uma pandemia. E, portanto, não tem efeito prático nenhum. Como não tem efeito prático nenhum, ou mantinha o estado de emergência com outras medidas, ou acabava com tudo. Então vamos a uma questão concreta. Na situação de calamidade, não é possível obrigar as pessoas a usarem máscara? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu acho que não é possível. Quer dizer, não estou a ver que lei é que pode obrigar as pessoas a usar máscara. Agora, eventualmente, o que se pode é fazer normas que digam, olha, essa pessoa não entra no supermercado sem máscara. Pronto, isso é uma coisa diferente, não é? Agora, sair à rua, andar na rua com máscara, eu acho que não é difícil de obrigar as pessoas a isso. Mas isso, pronto, isso é um ponto menor. Agora, aquilo que o Governo não quer, que é ter muita gente a circular na rua, não tem poderes dentro da situação de calamidade para o impor. Mas dito isto, Pedro, eu acho que as pessoas já assumiram na sua cabeça que vão desconfinar. Isso é uma coisa que se nota, deves notar como eu, semana a semana, estão absolutamente ansiosas. Não, e semana a semana, dia a dia, a gente já vê mais gente na rua, mais carros a circular, mais pessoas na rua. E, portanto, eu acho que da mesma maneira que os portugueses anteciparam o confinamento antes dele ser obrigatório, também já estão a antecipar o desconfinamento antes dele se tornar efetivo. Isso já está a acontecer. E, portanto, em última análise, quem vai decidir isto nem é a situação jurídica o chapéu jurídico que nos vão pôr em cima da cabeça. É a atitude das pessoas em função daquilo que é a sua própria sensibilidade. Sendo que há muitos portugueses ansiosos, não apenas de ir trabalhar, que é a maioria, estão ansiosos por ir trabalhar, é uma coisa que eu tenho constatado. Estão ansiosos por ter vida. E há uma coisa que tem ajudado ao confinamento, que é o mau tempo. Agora, quando vier aí o verão, ninguém segura os portugueses.